Mais uma vez aqui na casa do Pai, nós nos encontramos e este mês de outubro nós nos dedicamos a olhar, a refletir sobre um conceito, a casa do Pai, e falar um pouco sobre a casa do Pai, o que a Bíblia nos ensina sobre ela. E pegamos a ideia derivada da parábola de Jesus a respeito do pai que tinha 2 filhos, em Lucas 15, a partir do verso 11. E a partir dali nós construímos uma ideia e a desenvolvemos nos sermões anteriores, falando sobre a casa do Pai como um lugar de perdão, um lugar de aceitação. Também estivemos falando sobre a casa do Pai como um lugar onde existe uma atuação especial do Pai. O Pai está presente ali, o Filho também está presente onde o Pai está, e também ali está o Espírito. A casa do Pai é onde o Pai está, o Filho está, o Espírito está. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos ali que onde Jesus foi, por onde Jesus passava, ele transformava aqueles lugares comuns em casa do Pai. E basta que Jesus esteja entre nós, para que aquele lugar onde nós estivermos seja a casa do Pai. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E hoje, para finalizar essa série, eu quero falar sobre a casa do Pai, lugar de restauração. A casa do Pai é um lugar onde o Espírito, agente de restauração, faz sua obra, por meio da palavra, por meio da graça que há em Cristo Jesus. E eu quero com vocês em 2 lugares. Primeiro, nós vamos para o texto de Lucas 19, e quero ir com vocês a Jericó. Jericó é uma cidade próxima ao Rio Jordão. Havia uma estrada que, cruzando o Jordão, passando por Jericó, levava os que caminhavam até Jerusalém. Jesus contou a parábola do samaritano, dizendo que um homem descia de Jerusalém a Jericó, de maneira que de Jericó a Jerusalém era uma grande subida. Mas em Lucas 19 a Bíblia nos diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? A palavra restaurar é uma palavra que, em determinados contextos, vai ter sentidos diferentes. Quando se fala, por exemplo, assim,
Uma equipe de restauradores está trabalhando atualmente nas obras de Aleijadinho. Nós entendemos que pessoas entendidas estão trabalhando e vendo onde há alguns defeitos, alguns problemas que o tempo acarreta naquelas estátuas, está produzindo, de maneira que eles limpam e restauram. Ou se é uma pintura, eles olham para onde a cor perdeu o seu tom original, a sua força, e ali eles restauram, eles colocam novamente como se aquilo tivesse sido feito ontem. Isto é restaurar, é colocar novamente aquilo que estava ali originalmente. De maneira que ao olhar você tem a impressão que acabou de ser produzido. O salmista no Salmo 23, versículo 3 diz assim: Tu restauras a minha alma. E ele está falando sobre o ato de ser dessedentado. É quando você está com muita sede, e aí ao beber aquele copo d'água, parece que cada gole que você dá é como se a sua vida voltasse a você. Ela está sendo restaurada, devolvida, colocada de novo no lugar de onde estava como que escapulindo. O Salmo 126 fala assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos colocou de volta no lugar onde nós estávamos, quando o Senhor devolveu a nós a dignidade que nós tínhamos, quando o Senhor fez conosco aquilo que a gente tanto desejava, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de alegres cantos. E depois no verso 4 ele pede: Senhor, restaura-nos como o Senhor faz com as torrentes do Negueb. De tempo em tempo, águas surgem no Negueb. A vida volta àquele deserto tão seco, tão árido. Restaurar é sempre no sentido positivo, de devolver algo que se perdeu, de colocar de novo no lugar aquilo que foi tirado dali. De maneira que quando nós falamos que a casa do Pai é um lugar de restauração, nós queremos dizer que na casa do Pai o Filho devolve, o Filho restitui aquilo que se perdeu, o Filho faz novo aquilo que foi envelhecido, o Filho fortalece aquilo que se enfraqueceu. O Filho traz ânimo, vida, onde a vida estava se esvaindo. Mas também o Filho restaura o status. Um status perdido, um relacionamento quebrado, uma situação de perda. A presença do Filho faz com que algo novo surja naquela realidade caótica, porque onde está o Filho, ali há restauração. E a casa do Pai é um lugar de restauração. Quero chamar a atenção de vocês para os versos 9 e 10. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Quero fazer um pouco uma análise etimológica para vocês entenderem um pouco como isso funciona. A palavra salvação ela é derivada de um termo grego que é soteria. E soteria significa salvar, restaurar, curar, fazer de novo, como se fosse uma reconstrução. Como se estivéssemos fazendo um tapete e este tapete de alguma maneira não saiu como nós queríamos, então nós desfazemos e fazemos de novo. Isto é soteria. E Jesus está dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Jesus é o Salvador, é o restaurador. É aquele que muda a realidade e faz tudo novo. Mas logo em seguida ele diz assim: hoje veio salvação a esta casa, porque este homem, referindo-se a Zaqueu, também é filho de Abraão. E aí você pergunta: por que Jesus enfiou Abraão na história?
A grande questão que estava ali diante de Jesus era um descendente de Abraão, no sentido sanguíneo da palavra. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó os 12 filhos daquela multidão, e no meio daquela multidão, descendo, lá está Zaqueu, sanguíneo. Mas havia algo em Zaqueu que tirava ele da aliança de Abraão. Porque embora descendente sanguíneo de Abraão, Zaqueu não era como Abraão. Abraão era um homem justo, Zaqueu injusto. Abraão era um homem temente a Deus, Zaqueu era um funcionário público corrupto. Abraão era amado porque era um homem benevolente. Zaqueu era um ganancioso, odiado na sua cidade. Havia uma diferença enorme entre Zaqueu e Abraão. A única coisa que os ligava era a linhagem sanguínea. Mas agora Jesus olha para o Zaqueu e restaura ele a uma relação nova com Deus. Zaqueu, agora sim, você é filho de Abraão. Agora sim. E quem faz isso é o mediador da nova aliança, Jesus Cristo. Ele pode declarar isto. Porque os pecados do Zaqueu, quando Jesus está passando por Jericó, Jesus está pegando os pecados do Zaqueu para levá-los à cruz. E antecipadamente ele pode declarar: Zaqueu, você está justificado diante de Deus. É mais do que uma restauração de qualquer outra coisa, como se estivesse fazendo uma restauração do ânimo ou das forças de Zaqueu. Jesus estava restaurando o seu status diante de Deus. Zaqueu, até ontem, você estava debaixo da ira de Deus. Você era como todos os pecadores, destinado à ira de Deus. Mas agora, Zaqueu, como eu estou aqui na sua casa, e quando eu chego eu trago salvação, eu trago restauração, eu digo para você, Zaqueu, você é filho de Abraão. Mas olha o verso 10. Ele diz: Zaqueu, eu posso dizer isso, salvação, restauração, porque eu, o Filho do Homem, vim a este mundo para salvar o que está perdido. A palavra perdido aqui é a palavra grega apolime, que significa aquilo que está caminhando à destruição, aquilo que vai perecer. Essa palavra é usada às vezes para se referir a uma carne que está em decomposição, a um cesto de figos que está apodrecendo. Então Jesus está dizendo assim: Zaqueu, você estava todo corrompido, você estava como um figo apodrecido, mas agora eu vim restaurar o que estava se corrompendo, se desfazendo, se aniquilando, de maneira que não houvesse mais o que fazer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. A primeira coisa que a Bíblia diz a respeito de Zaqueu, no verso 2, é que ele era um homem rico. Essa observação não é um elogio, porque na verdade a grande questão em relação ao Zaqueu não era necessariamente em relação à aplicação dos seus recursos, mas a maneira como ele os adquiriu. Zaqueu era um publicano. No ano 63, Pompeu, o general romano, invadiu a Palestina e anexou a Síria, a Judéia e o Egito ao Império Romano. E estabeleceu tributo para todas essas nações. Anualmente, todos deveriam pagar um determinado valor para que, juntado aquele dinheiro, fosse enviado a Roma.
Era assim que Roma mantinha seus exércitos, mantinham correios, mantinha as estradas, mantinham a vida em Roma, comprava os cereais do Egito e assim por diante, com estes tributos. Mas eles precisavam de pessoas lá na localidade que fizessem o recolhimento desses tributos. E Zaqueu era um deles. Agora vocês imaginam. As pessoas em Jericó odiavam o Zaqueu. Ele representava o poder opressor do império. Havia gente que com certeza amaria muito ter a oportunidade de matá-lo. Havia radicais entre os judeus chamados sicários, que eram assassinos. E com certeza Zaqueu deveria morrer de medo deles. Mas Zaqueu não era um homem qualquer, ele era o chefe dos publicanos. Ele era o exator da cidade, o homem que comandava uma rede de homens que coletavam impostos. E os que trabalhavam com ele tinham uma prática de roubar nas duas extremidades. Os publicanos chegavam, abordavam um judeu e diziam assim: você está devendo 150 denários. Na verdade, a dívida do judeu era 100, mas eles majoravam. E aí o judeu dizia assim: mas 150, aceita 120? 130. Aí negócio de cá, negócio de lá, o judeu pagava 130. Eles pegavam 130. Na hora de repassar para Roma, eles diziam assim: olha, ele estava devendo 100. A gente chegou lá e falou: você deve 100, mas ele não tinha 100, ele deu só 80. Aí o cobrador romano: tá bom, 80 está valendo. Eles embolsaram 50. 30 daqui, 20 de lá, eles roubavam nas duas extremidades. E o Império Romano sabia que eles roubavam. Fazer o quê? Eles eram pessoas abjetas na sociedade, uns párias. Quando aqui, no verso 7, o povo começou a resmungar e a murmurar, dizendo: ele se hospedou na casa de um dos intocáveis, um pecador, um homem conhecido, um notório pecador. Se Zaqueu vivesse hoje, ele não conseguiria ir no aeroporto. Alguém ia tirar uma selfie: estou aqui com o Zaqueu, ele é aquele que roubou tal ocasião, quero filmá-lo aqui. E aí, ô cobrador, o que você tem a dizer? Mais ou menos isso que ia acontecer com ele. Ele iria num restaurante e ia começar a dizer: corrupto, ladrão, seria expulso. Esta era a realidade dele, ele era um funcionário público corrupto. E Jesus encontra ele no meio da cidade, olha para ele e diz assim: ô baixinho, desce aí, hoje eu vou jantar na sua casa. Eu imagino que o Zaqueu deve pegar o seu celular, né? Passado um zap, mandar um recado para a esposa dizendo: olha, está indo eu, Jesus, mais 12, e eu vou convidar mais uns 15. Então aquele cabrito que eu matei semana passada, que está no freezer, tira lá, assa ele, que é o marada aqui come bem. Os caras são meio gordinhos, fortinhos, né? Igual o dirigente louvor aqui, que estava com vocês. Então vamos caprichar. E Jesus chega lá com aquele bando e eles compram mais. Houve manifestações, viu, Erlo? Alguns outros se identificaram também. Então isso é muito bom. E de repente então está lá, digamos, 30 homens na casa do Zaqueu. Come de cá e come de lá, e bate um papo daqui, abre uma Coca-Cola ali, outra coisa aqui. E de repente Zaqueu se levanta no meio deles. E o que ele diz no verso 8? Ele diz: olha, eu sou um ladrão. Aí os outros falaram assim: conta uma novidade. Eu roubo mesmo. Todo mundo sabe que eu meto a mão, que eu guardo para mim,
que eu coloco um ágio aqui, distribuo um dinheiro ali, tenho conta nas Ilhas Caimãs, eu tenho algumas contas na Suíça, desvio dinheiro da Petrobras, já desviei da Caixa, dos Correios, e todo mundo sabe disso. Agora ele falou assim, eu tomei uma postura, eu vou restituir. Os outros devem ter olhado assim, eita, é muito dinheiro. E digo mais, vou devolver 4 vezes mais. Êxodo 22, versículo 1. Moisés disse, se alguém roubar um boi, paga 5. Acho que ele olhou essa parte e falou, 5 é muito, né, Moisés? Vamos negociar. Negociou até com Moisés. Aí a última parte do versículo diz assim, e se roubar uma cabra ou uma ovelha, 4 vezes. Ele falou, Senhor, vamos considerar a ovelha, o boi ficou meio caro. Ovelha, 4 vezes. Era um desestímulo ao roubo. Aí Zaqueu falou, eu vou cumprir a lei. Aí Jesus se levanta e disse, você é filho de Abraão. Agora uma coisa interessante, irmãos. Ele não tinha feito ainda. Ele não tinha pegado o computador dele e ido lá e feito a transferência da conta dele para as muitas contas que ele roubou. Ele não tinha feito ainda o ato de justiça, mas na disposição de fazer, Jesus pega a sua disposição e imediatamente diz, está justificado. Em Gênesis 15, versículo 6, a Bíblia diz assim, Abraão creu em Deus. E no momento em que ele creu, a Bíblia diz, foi justificado. Quando você crê, Deus reputa o seu crer como justiça. Porque quando você crê, a obra de Jesus em seu lugar é suficiente para restaurar o seu status diante de Deus. E Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Um homem pecador, odiado, debaixo da ira de Deus, agora toma uma resolução, e quando ele toma a resolução, Jesus diz, eu te restauro a um relacionamento correto com o teu Deus. Você é filho de Abraão. A casa do Pai é um lugar de restauração. Zaqueu foi restaurado ao seu status de filho de Abraão pela fé. Mas agora eu quero levá-los um pouco adiante. Vamos para Lucas 24. Nós vamos começar no verso 13. Eu quero ler o texto aos poucos com vocês. Lucas 24, versículo 13. Há uma discussão sobre a identidade destes dois. Alguns acham que eram 2 irmãos, 2 amigos, ou possivelmente um casal. Só um deles é identificado, é chamado de Cleopas. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado, 2 discípulos, chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e todo o povo.
Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo aos sepulcros e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. 2 homens ou um casal, não sabemos. Eram discípulos de Jesus, acompanharam Jesus, ouviram Jesus, creram em Jesus. Mas os incidentes dos últimos dias, aquela sexta-feira fatídica, quando de repente a notícia em Jerusalém é: prenderam o Cristo, levaram-no a Pilatos, condenaram-no à morte, estão crucificando. Às 15h, ele está morto. Às 17h, sepultado no sepulcro de José de Arimateia. É muita coisa para um dia só. O dia seguinte era um sábado. E todo judeu temente a Deus no sábado fica em sua casa recolhido, fazendo absolutamente nada. Mas quando foi domingo, logo cedo, algumas mulheres foram ao sepulcro e viram anjos. E uma delas viu o próprio Senhor, confundiu ele com um jardineiro. Mas tendo ouvido do próprio Jesus que havia ressuscitado, elas foram e disseram aos discípulos, mas os discípulos não acreditaram. O dia foi se passando. Eu imagino, no começo da tarde, um olhou para o outro e falou assim: que dia triste, hein? Que final de semana horrível. Vamos para Emaús? Por que Emaús? Emaús era um lugar de fontes termais. Água quente. As pessoas costumavam ir para Emaús para dar uma relaxada. Chegar lá, ficar numa piscininha quente, tranquilo, naquele ofurô, relaxando. Depois dormir aquele sono pesado, gostoso. Acordar no outro dia revigorado. Era isso que eles queriam. Acho que um olhou para a cara do outro e falou: não tenho paciência, eu não tenho condições de suportar isso. Vamos para Emaús. Vamos lá para as termas, lá de Goiás, relaxar, porque as coisas estão terríveis para nós. Tivemos muitas perdas.
Vamos lá tentar restaurar o nosso ânimo, que nós estamos completamente desanimados. A gente creu neste homem, a gente colocou toda a nossa confiança nele e agora ele está morto. E começaram a caminhada. 11 quilômetros. Um adulto normal, tá? Se você andar mais que isso, entenda que você é anormal. Se você andar menos que isso, também é anormal. Mas um adulto normal anda em média 4 quilômetros por hora. Entre 4 a 6 no máximo. Então seria uma caminhada de mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Descendo. Jerusalém é um lugar alto, eles tinham que descer 11 quilômetros por uma estrada. E eles estavam caminhando ali, eu imagino, sem muito o que falar, ainda falando de Jesus. Não entendi até agora, muito confuso isso. E o outro, se você não entendeu, imagina eu. E de repente, do nada, Jesus encontra eles. E quando Jesus nos encontra, onde Ele nos encontra, ali é a casa do Pai. É no caminho, é lá na cabana, é no rancho. É debaixo da árvore, é na beira de um riacho, na beira da praia. Onde Jesus nos encontra, ali é a casa do Pai. E Jesus se junta a eles, e de repente, Jesus percebe que eles estão tristes. E fala para ele, por que vocês estão tristes? Eles olham para Jesus, Jesus com certeza com aparência de judeu, ele diz, você é o único judeu que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus, o que aconteceu em Jerusalém? Eles dizem, olha, Jesus de Nazaré. Esse é o nosso assunto. O nosso triste assunto, verso 19, é Jesus de Nazaré. Nós tínhamos esperança. Pilatos acabou com a nossa esperança. Os judeus mataram aquele que a gente acreditava que era o Messias, o homem que restauraria Israel. Ele está morto. É verdade que algumas mulheres vieram e disseram que ele ressuscitou, mas a gente não tem costume de dar atenção ao que as mulheres falam. Essa é a verdade. Eles eram preconceituosos com o testemunho de mulheres. Inclusive no tribunal judaico e romano, o testemunho de uma mulher não valia nada. Algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, mas a gente não botou fé nesse negócio. Aí então Jesus ouviu tudo aquilo. E no verso 25, Jesus repreendeu eles. Ó nécios, tolos, tardios, morosos em crer. As mulheres deram testemunho e vocês não querem crer. O que vocês querem? A gente quer ver. Ver para crer. Você fala, tá bom. Vamos continuar conversando. E no caminhar, Jesus começou a dizer para eles assim, olha, vocês não entenderam os profetas. Vocês não entenderam Moisés. Deixa eu contar para vocês uma historinha. Aconteceu isso, depois aquilo. Aí veio Davi, aí veio o profeta tal. Davi nos Salmos disse, lá no Salmo 16 diz assim, porque tu, Senhor, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi não falava dele, Davi falava do Messias. E o Messias ressuscitou. Não é isso que estava nas Escrituras? Eles ficaram pianinhos, ouvindo. Aí chegaram no vilarejo, chegaram nas fontes termais de Emaús.
E Jesus deu a entender que continuaria caminhando, e eles se voltam para Jesus e diz: fica conosco, já está entardecendo. Possivelmente umas 6 horas da tarde. Jesus entra na cabana ali no rancho deles. E eles comumente levavam consigo pães, algo para beber, um molhinho para molhar o pão. Então eles colocam a mesa. Jesus pega o pão. E quando Jesus pega o pão e parte o pão diante deles, eles olham e... é Jesus. Ele estava aqui o tempo todo com a gente. Sabe, irmãos, a graça de Deus é tão tremenda, que ela nos encontra em nossa incredulidade. Jesus encontra um homem, e este homem já está desanimado da vida. E ele fala para Jesus: eu trouxe o meu filho, ele está endemoniado, ele se joga no fogo, se joga na água, a cada lua é uma história. Os discípulos não puderam expulsar e eu não sei o que fazer. Jesus disse: tudo é possível se você crer. Ele vira para Jesus e fala: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu não creio que a minha fé seja o suficiente para que eu possa receber essa bênção. E Jesus literalmente ignorou, falou para o demônio: saia, e o menino foi restaurado. Agora Jesus encontra 2 discípulos, desanimados, frustrados, sem esperança, sem fé em seus corações. Se outrora eles criam em Deus, agora não creem mais. Se antes eles estavam empolgados ao ver Jesus curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho, agora eles não querem mais saber disso. Nós queremos refrescar a nossa alma nas fontes termais de Emaús. É só isso que nos interessa. Acabou para nós. Algumas mulheres e alguns até discípulos chegaram e disseram: ele ressuscitou. Isso é balela, conversa de vocês. A gente não crê nisso, nós vamos para Emaús. Mas agora Jesus os encontra. E aquela cabaninha, aquela choupana de Emaús, se torna a casa do Pai, porque ali o Filho se revela aos discípulos. E deixa claro para ele: eu estive morto, mas estou vivo para sempre. E vejam vocês o que acontece. Jesus desaparece. E aí um olha para o outro e fala assim: quando ele estava falando com a gente, o seu coração estava quente igual o meu? Você já teve uma experiência de o seu coração ser aquecido pela presença de Jesus? John Wesley reuniu-se com o Clube Santo. E ele começou a leitura do comentário de Lutero à carta aos Romanos. Nem era a Bíblia ainda que estava lendo. A Bíblia diz que o coração dele foi estranhamente aquecido. A Bíblia não, desculpa, o diário dele diz. O coração dele foi estranhamente aquecido. E dos demais também. E ali começou uma revolução espiritual que abalou toda a estrutura da Inglaterra. Estes homens tiveram seus corações aquecidos. E na medida em que Jesus lhes falava a palavra, a esperança voltava, o ânimo voltava, a fé voltava aos seus corações. Jesus estava restaurando a eles o ânimo, a esperança e a fé em Cristo. E de repente um olha para o outro e falou assim: quer saber? Não quero mais as águas termais. Vamos voltar para Jerusalém. Só que agora é caminho de volta, é subida. Não é mais descida, né? Que na descida todo santo ajuda. Agora, cada um por si e pede a ajuda de Deus. Mas eles estavam cheios de ânimo agora.
Então imagina vocês que sejam umas 6 da tarde, eles chegaram em Jerusalém talvez umas 9 horas da noite, mas chegaram animados. Reúne os discípulos. Nós temos uma coisa maravilhosa para contar. É verdade, ele ressuscitou. Andou com a gente, falou com a gente, partiu o pão na frente da gente. Não tem como ficar quieto diante disso. Eu tenho que voltar a Jerusalém. Eu tenho que falar para aqueles incrédulos: ele ressuscitou. É isso que Jesus faz conosco. Porque a vida tira-nos o ânimo. As coisas vêm, a nossa esperança se enfraquece. A figueira não dá o seu fruto. O gado é levado dos pastos. As ovelhas retiradas do redil. Não tem grãos. Não tem vinho. Mas quando o Senhor vem, Ele é Deus de abundância. A esperança volta. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó, na mais terrível pobreza e miséria, disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há esperança, ainda que a árvore esteja seca e a sua raiz esteja ali esgotada, ao cheiro das águas brotará. A presença de Jesus trouxe fé, novo ânimo, esperança. E eles voltaram com alegria, como diz o profeta Isaías. E no caminho, as árvores bateram palma. Os pássaros cantaram. Porque a vida de Cristo entrou neles. Quantas vezes, querido, nós precisamos disso? Pessoal do louvor, por favor. Quantas vezes em nossa caminhada cristã nós vamos perdendo o primeiro amor? Aquele frescor, aquela alegria. De quando nós cremos em Jesus, nós estávamos cheios da presença de Deus, cheios de esperança, de amor, de ânimo, de fé. Mas as lutas vêm, as notícias ruins nos sobrevêm. E a esperança se vai. E a fé se esfria. Mas hoje você veio na casa do Pai. E o Filho está aqui. Esse momento que você está vivendo agora é como o momento daqueles discípulos. A presença do Filho lhe restaura o ânimo, a esperança e a fé. Mas se você ainda não é discípulo de Jesus, talvez a sua situação seja como a situação de Zaqueu, notório pecador. A presença do Filho te restaura no seu relacionamento com Deus. Bastando você tomar uma resolução dizendo: Jesus, entra no meu coração. Faz morada em mim. Ele restaurará sua vida completamente, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos colocar de pé. Na medida em que a canção for entoada, eu quero convidar-lhe a vir à frente, a tomar uma decisão, uma postura, e dizer: Jesus, eu preciso de restauração. Minha fé está cambaleante. Minha esperança se foi. Meu ânimo está reduzido a nada. Mas eu creio em Ti. Os presbíteros, aqueles que sentirem a vontade, orarão por vocês. Então, enquanto estivermos cantando, venha à frente. Receber uma oração, ter a sua fé renovada, sua esperança restaurada, seu ânimo restabelecido pela presença do Filho na casa do Pai.